Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Dia Internacional das Doenças Raras. Este ano subordinado ao tema Somos Muitos, Somos Raros, Somos Fortes e Estamos Orgulhosos. É uma iniciativa conjunta do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, com a Comissão Interministerial de Coordenação da Estratégia Integrada para as Doenças Raras, o Mirogrupo Português do Programa Europeu Conjunto para as Doenças Raras e da União das Associações de Doenças Raras de Portugal. Vamos assim dar início à sessão de abertura, que conta com a presença do Sr. Secretário de Estado, Dr. António Salles, por parte do Ministério da Saúde, do Dr. Fernando Almeida, Presidente do Instituto Ricardo Jorge, do Dr. Walter Fonseca, por parte da DGS e da Estratégia Integrada para as Doenças Raras, e do Dr. Paulo Gonçalves, membro da Comissão Organizadora da União das Associações de Doenças Raras de Portugal. Será também passado um vídeo comemorativo deste Dia Internacional. A organização deste evento foi realizada por uma equipa de comunicação amadora, pelo que pedimos a vossa paciência para qualquer atraso ou falha na comunicação que possa ocorrer. Agora passo a palavra ao Dr. Fernando Almeida. Muito boa tarde a todos. Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. António Salles, muito obrigado por se ter juntado a nós neste Dia Internacional das Doenças Raras, que é festejado presencialmente a 28 de fevereiro, e é deste ano sobre o lema Somos Muitos, Somos Raros, Somos Fortes e Estamos Orgulhosos. É naturalmente uma organização complexa, mas a força de vontade desta equipa maravilhosa, a quem eu queria saudar, desde a doutora Carla Pereira, Sandra Alves, Glória Isidro, Olga Amaral, Emília Macedo, Marta Jacinto, doutor Paulo Gonçalves e todos os outros que de forma mais ou menos discreta tentaram ajudar, e deixo-vos dizer que até agora não me parece que a equipa seja tão amadora quanto dizem, e desde já os meus parabéns, mas queria cumprimentar institucionalmente, naturalmente, o Sr. Secretário de Estado e mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, mais uma vez em relação a este evento. Queria também cumprimentar o professor Walter Fonseca na sua dupla missão, eu diria aqui tripla missão, de moderador, de representante e coordenador da Estratégia Integrada para as Doenças Raras da Direção-Geral da Saúde, em articulação muito estreita com a doutora Carla Pereira, quem eu saúdo vivamente pelo seu entusiasmo, interesse e dedicação a esta causa, e também representar a senhora Diretora-Geral. Queria naturalmente cumprimentar o senhor doutor Paulo Gonçalves, da Comissão Instaladora de Portugal, e todos os contribuintes que vão falar e oradores que vão falar nestes três blocos, eu diria fundamentalmente no bloco 1 e no bloco 2. Temos uma tarde muito entusiasmante em relação a tudo aquilo que é e que nos propomos, e naturalmente percebermos que com esta questão dos confinamentos e com estes constrangimentos que me dispenso, obviamente, de mencionar, apesar disso, estamos a festejar este dia. É um dia em que o Instituto Ricardo Jorge, em colaboração com a Direção-Geral da Saúde, com a Comissão Internacional Interministerial da Coordenação da Estratégia Integrada para com o Mirogrupo Português do Programa Europeu Conjunto para as Doenças Raras, com a Comissão Instaladora da RD Portugal e com a Comissão Nacional dos Centros de Referência, se propuseram organizar este evento. É importante também percebermos que nesta altura, com algumas restrições, este trabalho dos profissionais que dão apoio a estes doentes e este programa, apesar de todos os constrangimentos, tem constituído um exemplo de esforço também de todas as famílias raras que todos os dias tentam vencer e vencem obstáculos que surgem. Como vos disse, hoje, este ano, o tema é Somos Muitos, Somos Raros, Somos Fortes, e é verdade, e estamos orgulhosos, e todos vocês devem estar. Temos os ilustres convidados que representam vários ministérios e várias entidades, e esperamos sinceramente que este debate sobre estas doenças tenha o sucesso que tem tido das últimas vezes, e que naturalmente possamos nestas três sessões produzir algumas reflexões sempre muito importantes. Eu não iria gastar mais tempo nesta minha intervenção,
mas apetecia-me aqui nomear todas as pessoas, mas todos nós somos juntos, todos nós somos neste momento a estratégia das doenças raras. Queria dedicar um especial cumprimento para a doutora Maria de Belém Roseira. Todos nós sabemos o papel decisivo de agregação e de catalisador de tudo aquilo que nós temos vindo a lutar em termos destas doenças e, portanto, na pessoa dela, saudar todas as pessoas que estão a ouvir-nos e a ver-nos através da rede da internet. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Bom, antes de mais, obrigado a todos pela presença. Que vai ser... Talvez fosse útil avisar que quem está com o microfone, que o desligue, por favor, para podermos ouvir o Dr. Paulo Gonçalves. Já está no céu? Pronto. Pedi então que desligassem, nós continuamos a ouvir, faz favor. Uma vez mais, obrigado pela presença a todos nesta tarde de domingo, neste concerto rock que vai ser esta reunião com tanta gente e bem-vindos a todos. Em nome das pessoas afetadas por doenças raras, é uma reunião que conta com pelo menos 150 pessoas em direto, daí reforçarmos que coloquem o microfone em silêncio para que possamos ouvir a todos. Aqueles que quiserem colocar questões, façam-no, por favor, no chat. E os que forem colocar, as perguntas que forem, aquelas que nós conseguirmos responder durante a sessão serão respondidas, aquelas que não conseguirmos serão enviadas as respostas por e-mail a partir do e-mail de comunicação do Instituto Dr. Ricardo Jorge. Simplesmente para terminar, isto é um evento para todos nós, todos que aqui estão têm de alguma forma interesse em unir à volta da causa das doenças raras, portanto é um evento nosso e espero que esteja à altura das vossas melhores expectativas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Paulo. Penso que, sem saber, sou eu agora aqui o moderador desta sessão de abertura. Eu iria então dar a palavra ao professor Walter Fonseca, se faz favor. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que, em nome da Sra. Diretora-Geral da Saúde, saudo todos os presentes, em particular o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, o Sr. Presidente do INSA, o Dr. Fernando Almeida e o Dr. Paulo Gonçalves e também a comissão organizadora deste evento e todos aqueles, desde os moderadores, os oradores e todos os que nos estão a ouvir, desejar um excelente dia das doenças raras que se comemora hoje e que a Direção-Geral da Saúde tem todo o gosto, e para utilizar uma das palavras deste ano, é com muito orgulho que, enquanto coordenadora da Estratégia Integrada para as Doenças Raras, se junta a esta iniciativa. Estamos certos que houve já um grande caminho percorrido até agora que permitiu melhorar a prestação de cuidados de saúde às pessoas afetadas com doenças raras, mas também um vasto conjunto de lições aprendidas que tornam o futuro entusiasmante e em prol de algo melhor. Claro que sempre juntos, em parceria com todas as instituições da saúde, da educação, da segurança social, dentro e fora de fronteiras e, em especial, todas as pessoas e suas famílias que se juntam a este grande tema que são as doenças raras e que constituem, sem dúvida, um enorme desafio para os sistemas de saúde do futuro. Um bem-aja, um sucesso para a tarde de hoje. Muito obrigado pelo convite endereçado à Direção-Geral da Saúde e por nos unirmos mais um ano a esta iniciativa enquanto coordenadores desta estratégia. Muito obrigado. Obrigado, professor Walter. É sempre um prazer ouvi-lo. Eu iria então, para finalizar, para encerrar esta sessão, dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado
Adjunto e da Saúde, o Sr. Dr. António Lacerda Salles, por favor. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. Permitam-me começar por cumprimentar o Sr. Presidente do INSA, Dr. Fernando Almeida, também o Sr. Professor Walter Fonseca, em representação da Direção-Geral de Saúde, a doutora Carla Pereira, que eu sei que é uma verdadeira formiguinha da estratégia integrada, também o Dr. Paulo Gonçalves e ainda, se me permitem, cumprimentar a doutora Maria de Belém Roseira, que não sabendo se está neste momento presente, mas que tem tido, como sabemos todos, e vai estar presente, um papel crucial nesta organização e nas suas pessoas acabar por cumprimentar todos os representantes das diferentes organizações. É de facto com uma grande satisfação que me encontro aqui hoje entre vós, repetindo aliás uma presença física do ano passado. Foi um ano que pareceram décadas para todos nós, uma realidade nova para a maior parte de nós, mas quem padece de doenças raras, e em Portugal estima-se que sejam entre 600 a 800 mil pessoas, conhece bem a dificuldade do tempo que tarda e do tempo que demora. E não é à toa que o Dia Internacional das Doenças Raras se assinala no dia 29 de fevereiro, o dia mais raro do ano, e por isso celebrado a maior parte das vezes a dia 28, como hoje. Queria começar por saudar uma vez mais, se me permitem, o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, pela organização deste evento, em colaboração com a Direção-Geral de Saúde, com a Comissão Interministerial da Coordenação da Estratégia Integrada para as Doenças Raras, com o Mirror Group português do Programa Europeu Conjunto para as Doenças Raras, a Comissão Instaladora das Doenças Raras de Portugal e a Comissão Nacional dos Centros de Referência. E de facto dizer-vos que não há maior satisfação para um governante do que ver a proatividade das instituições que tutela a trabalhar em conjunto com a sociedade civil em prol do nosso bem coletivo. E permitam-me saudar o INSA, através do seu presidente, Dr. Fernando Almeida, pois, apesar do enorme trabalho que o Instituto tem tido na sua vertente de epidemiologia, genética e doenças infecciosas, tem continuado a sua atividade noutras áreas, nomeadamente no Departamento da Genética Humana, no seu envolvimento no diagnóstico e investigação em doenças raras. É, pois, com muito orgulho que o Ministério da Saúde se junta a este evento através da minha presença. É também com regozijo que constatamos a união das várias associações das doenças raras e a constituição da Comissão Instaladora de Doenças Raras. As doenças raras são caracterizadas, como todos sabemos, por uma grande diversidade de sinais e sintomas que variam não só de doença para doença, mas também entre doentes que sofrem de uma mesma patologia. E as doenças raras não afetam apenas as pessoas doentes, mas também têm grande impacto nas suas famílias, nos seus amigos, nos seus cuidadores e na sociedade em geral. Sabemos bem o papel da investigação genética e farmacológica, a importância do diagnóstico precoce e do início do tratamento com base na evidência e como tudo isto é crucial para reduzir o impacto de uma doença rara na vida adulta. Foram, aliás, os desafios decorrentes da baixa prevalência, da falta de conhecimento e escassez de especialização clínica e laboratorial, com a sua natureza crónica, degenerativa e com risco de vida, que levaram as doenças raras a emergir como uma prioridade da saúde pública na Europa. Portugal contou até 2015 com um Programa Nacional para as Doenças Raras que se centrava apenas nos serviços do Ministério da Saúde, tendo sido substituído por uma estratégia integrada para as doenças raras. E desde 2014, que em Portugal existe uma portaria, a portaria 167/2014, que estabelece os requisitos técnicos a que deve obedecer o exercício da atividade dos laboratórios de genética médica. Porém, as doenças raras podem ser identificadas em todas as especialidades médicas, como sabemos, cujos clínicos são responsáveis pelo diagnóstico, acompanhamento e correta referenciação destes doentes.
Muitos médicos, muitos colegas nossos em serviços clínicos hospitalares adquiriram competências em doenças específicas ou em grupos de doenças raras que importa continuarem a desenvolver e assegurar e que disponham de recursos necessários. Para tal foram reconhecidos em 2015 e 2017 os primeiros centros de referência para doenças raras que se espera possam ser articulados com as redes europeias que estejam a ser criadas. Tem merecido atenção do Ministério da Saúde a utilização de terapêutica enzimática em algumas doenças hereditárias do metabolismo e a disponibilização de medicamentos órfãos através da normalização de intervenções específicas. Temos, por isso, de continuar todos a trabalhar. Há situações que carecem ainda de uma atenção sustentada e específica por parte de todo o Sistema Nacional de Saúde. Também, como sabemos, no decorrer desta pandemia, tornou-se particularmente urgente garantir a continuidade do tratamento destes doentes. Nos casos das terapias de doenças raras, a interrupção dos procedimentos regulares poderia resultar em retrocessos dificilmente controláveis, aliás, como noutras patologias também, como todos sabemos. Estamos, por isso, empenhados em garantir a transição para a terapia em regime domiciliário, de forma a minimizar os danos e continuar a proporcionar de forma continuada os cuidados e as terapias tão importantes para os nossos doentes com doenças raras. A união de vários intervenientes em ações conjuntas com painéis de especialistas deverá resultar num fortalecimento da área das doenças raras em termos de acesso a tratamentos, novas tecnologias, cuidados de saúde e responsabilidade social. Eu diria que o envolvimento de várias entidades, especialistas e também doentes e famílias resultará com certeza numa estratégia conjunta para atingir uma acessibilidade justa e sustentável aos cuidados de saúde. E por isso é com especial interesse que guardo e que aguardamos também as conclusões das importantes discussões que terão lugar esta tarde. Contamos por isso com o vosso empenho, com a vossa força, com a vossa coragem e dedicação para continuarmos a fazer do nosso país um país mais justo, mais igual e que não deixe ninguém para trás. E podem ter a certeza que da nossa parte, da parte do 22º Governo Constitucional, podem contar com certeza connosco, nós contamos com certeza convosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. As palavras que fez em relação ao Instituto serão transmitidas aos colaboradores, porque são eles que fazem e agradecem naturalmente esta instituição. Muito obrigado. Eu penso que o meu papel terminou aqui nesta fase. Não sei se será a Carla Pereira ou a doutora Marta Jacinto ou a Bárbara agora a pegar no evento. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Doutora Bárbara? Penso que agora será para passar o vídeo comemorativo do Dia Internacional. Correto. Obrigado. I am Tristan. Angelina. Nama saya Syafiq. Regina. Habari asubuhi, Javi. Jeg Jon Christian og jeg bor i Norge. I live in the United States of America. In Australia. Malaysia. No Brasil. Tunaishi Kenya. My passion is for fashion and design. I love to dance. Menyusur hutan. Para viajar e descobrir novas culturas. Anapenda kunitazama nikipuliza mapovu. Jeg elsker idrett og spille spill med familien min. Minhas paixões são minha fuga quando as coisas estão difíceis. Ada hari-harinya apabila melakukan perkara yang biasa akan jadi sangat susah. When your disease makes you feel isolated. It's difficult to walk. Å være med på laget. When O controle da doença pode ser desafiador. Atau mengecewakan bila saya kehilangan masa. Muda muhimu sana.
but we learned to be resilient. Para apreciar os pequenos detalhes que me trazem alegria. Kumwona mtoto wangu wa kiume anavyofurahi tunapoenda nje, nikijua anasikiza hadithi na sauti zilizo karibu. Mencari titik perhubungan dengan masyarakat yang tak pernah saya sedar wujud. Å være uavhengig på grunn av menneskene rundt meg. Their fierce support. Sua bondade inabalável. The big love. Mine venner. Keluarga. Enfermeiras. Doctors. Support workers. Assistenter. Mashirika ya wagonjwa. Together, we are a strong community. Nimeweza kuelekewa. Histórias compartilhadas que me libertaram das dúvidas. I am Tristan. I live with sickle cell. I'm Angelina. And she has CASC, a neurological disorder. Saya Syafiq dan saya hidup dengan ectodermal dysplasia. Regina, eu tinha leiomiosarcoma, câncer raro. Huyu ni Harvey, ana SMA, spinal muscular atrophy. Jon Christian og jeg har OI, medfødt benskjørhet. Esta é minha vida. Suara saya. And I am more than my disease. We are rare. Kami ramai. Nós somos fortes. And we are proud. Vamos agora dar início ao primeiro bloco de apresentações, intitulado Somos Muitos, com os moderadores Dr. Walter e Dr. Paulo Pinho Costa. Muito boa tarde a todos. Cumprimento em primeiro lugar o meu colega de mesa. Nós vamos procurar cumprir o tempo e apresentar cada um de nós sucessivamente os 3 primeiros e os 3 últimos oradores deste painel, que se intitula Somos Muitos, e pedimos também a todos aqueles que nos ouvem que possam utilizar o chat ou o bate-papo para colocar algumas questões que procuraremos responder nos minutos finais de discussão. E cabe-me a mim uma tarefa de enorme satisfação de apresentar um dos rostos da estratégia integrada para as doenças raras em Portugal, que todos nós nos acostumamos a ouvir com muito interesse, a professora Carla Pereira, a quem saudo em especial e agradeço todo o trabalho que, através do Departamento da Qualidade na Saúde, da Direção-Geral da Saúde, tem feito nos últimos anos em prol deste tema tão importante e desafiante. A professora Carla Pereira, que nos vai falar sobre os resultados dos 5 anos da Estratégia Integrada das Doenças Raras, é doutorada em Saúde Pública, integra o Departamento da Qualidade na Saúde desde 2016 e, como disse no início, tem sido o rosto e um dos pilares desta estratégia em Portugal, para além de integrar a equipa Orfanet Portugal. Muito bem-vinda, professora Carla Pereira, é consigo. Boa tarde, eu agradeço as palavras, sem dúvida, até a que coloquem à conseguiram reunir esforços para que estejamos hoje, dia 28 de fevereiro, a comemorar o Dia Internacional das Doenças Raras. A apresentação que vos trago tem por objetivo fazer a minha apresentação, quero agradecer a todos os presentes e membros da comissão organizadora deste evento, o tempo de vigência foi previsto até 2020, com a expectativa de que daqui a um ano possamos estar aqui reunidos para apresentar uma proposta de uma nova estratégia melhorada e reforçada com as aprendizagens dos últimos 5 anos e as reflexões resultantes desta situação rara em que todos vivemos atualmente.
Penso que estamos com alguns problemas técnicos. Vamos ver se conseguimos resolver. As doenças raras são tendencialmente crónicas, progressivas, degenerativas e contribuem para a diminuição da funcionalidade. Promovem sofrimento para as pessoas e para a sua família. E afetam predominantemente crianças, sendo a esperança média de vida menor ou igual a 5 anos em cerca de 30% dos casos. Estando estas doenças associadas a múltiplos fatores etiológicos, a definição de doença rara não é consensual, pois podemos encontrar cerca de 300 definições diferentes de doença rara. Todavia, é consensual que o conceito de raridade está associado à prevalência de uma doença numa determinada região. Logo, podem existir doenças que num determinado local do globo são raras e noutros locais não. O desenho de respostas dirigidos a pessoas com doença rara é complexo, pois apresentam diversos desafios como a raridade destas doenças, a codificação inadequada de algumas delas, o reduzido número de estudos epidemiológicos e clínicos, a demora no diagnóstico da doença rara e a escassez de centros especializados para tratamento. Para conseguir dar resposta a todos estes desafios, em 2015 foi aprovada a Estratégia Integrada para as Doenças Raras, que teve como objetivo melhorar o acesso e qualidade aos cuidados de saúde, sociais e de tratamento com base na evidência científica disponível e garantir que de forma interinstitucional, intersetorial e interministerial fossem reequacionadas as prioridades na abordagem global destas doenças, reunindo os contributos e competências de diversos setores relevantes de forma a provocar, de forma progressiva, uma mudança real nas condições complexas das pessoas que sofrem com estas doenças. Esta estratégia foi acompanhada por uma comissão interministerial, em que cada um dos membros, no âmbito da intervenção das suas instituições, tentaram promover e propor o desenvolvimento de políticas e ações que dessem resposta às necessidades das pessoas com doença rara. Muitas destas ações não foram dirigidas exclusivamente a pessoas com doença rara, mas respondem às necessidades destes, porque o impacto da doença rara na funcionalidade é semelhante ao impacto de outras condições de saúde, como algumas doenças crónicas. Esta comissão contou com o contributo de diversos parceiros, nomeadamente na definição dos seus planos anuais, do qual destacamos ordens profissionais do setor da saúde, associações nacionais que representam pessoas com doença rara, como a FEDRA e a Aliança, e mais recentemente a Comissão Instaladora da nova Organização das Associações de Doentes. As prioridades assumidas por esta estratégia foram a coordenação de cuidados, o acesso ao diagnóstico precoce, o acesso ao tratamento, acesso à informação clínica e epidemiológica, investigação e inclusão social e cidadania. Na área da coordenação de cuidados, destacamos a recondução e implementação de comissões de coordenadoras de tratamento de algumas doenças raras, como as doenças lisossomais de subcarga, fibrose quística e hemofilia, a publicação de normas clínicas sob a abordagem diagnóstica e critérios de diferenciação para centros de referência, a publicação de um manual de apoio e o levantamento e caracterização de respostas sociais que integram e apoiam as pessoas com doença rara. Não podemos deixar de destacar a consolidação da implementação do processo de atribuição do cartão de pessoa com doença rara, pois desde 2014 este cartão foi atribuído a cerca de 6.800 pessoas, nos quais estão identificados 1.060 doenças raras. Na área do acesso ao diagnóstico precoce, destacamos a publicação da norma referente aos diagnósticos e seguimento de pessoa com esclerose tuberosa em idade pediátrica e adulta, o recurso à sequenciação de nova geração, utilizando painéis de genes para o diagnóstico molecular de doenças hereditárias do metabolismo, a introdução da fibrose quística no Programa Nacional de Diagnóstico Precoce e não podemos deixar de evidenciar que, graças ao rastreio neonatal, mais de 2.200 crianças foram rastreadas e tratadas logo nas primeiras semanas de vida nos centros de tratamento especializados.
O acesso ao tratamento foi potencializado pelo reconhecimento de 112 centros de referência, dos quais 29 são exclusivos para doenças raras, pela implementação de programas de tratamento ambulatório para pessoas com hipertensão arterial, pulmonar, doenças lisosomais de subcarga e paramiloidose, pela utilização da telemedicina como um instrumento de auxílio à coordenação de cuidados, a fim de proporcionar uma melhor e mais rápido acesso de serviços especializados, pela divulgação de centros de tratamento no portal da Orfanet, a toda a comunidade que fala a língua portuguesa, e pela aprovação de 119 medicamentos órfãos dirigidos ao tratamento de doenças raras desde 2001. No âmbito do acesso à informação clínica e epidemiológica, foi realizada a revisão e tradução de mais de 2.000 diagnósticos de doença rara, de acordo com a nomenclatura órfã. Foi publicada informação sobre mais de 100 testes genéticos disponíveis em Portugal, no portal da Orfanet, e a Comissão Interministerial elaborou ainda um documento de reflexão sobre as variáveis a considerar num futuro registro nacional de doença rara, tendo por referência o conjunto de dados comuns já existentes para o Registro Europeu de Doenças Raras. A investigação foi, sem dúvida, uma das áreas difíceis de influenciar. Todavia, estão a decorrer 27 projetos financiados na área das doenças raras, dentro das atividades da Fundação para a Ciência e Tecnologia, desde 2013. Em 2017 realizámos um evento internacional, no qual foram identificadas linhas de investigação relevantes, e em 2019 Portugal, através do INSA e da Fundação para a Ciência e Tecnologia, juntamente com a DGS, integram um programa europeu para as doenças raras, do qual iremos ouvir falar nesta sessão. A promoção de políticas e ações que promovam a inclusão social e a cidadania das pessoas com doença rara sempre foi um desafio para os representantes dos Ministérios da Educação e Segurança Social, pois a linguagem utilizada no universo das doenças raras é vulgarmente centrada em necessidades clínicas muito específicas. Ora, para o desenho de políticas, sejam elas do setor da saúde, do setor social ou da área educativa, o foco é as pessoas e as suas necessidades, não a doença e as suas especificidades. Por este motivo, por vezes foi difícil encontrar plataformas de entendimento. Todavia, a participação dos diferentes ministérios nesta comissão aumentou garantidamente as sensibilidades para as necessidades específicas das pessoas com doença rara. Neste âmbito, destacamos o projeto Incluir, a Escola Inclusiva, o projeto Mavi, que iremos ouvir-te falar de seguida, entre outros. Lógico que existem muitas iniciativas, quer das associações de doentes, quer de outras estruturas da sociedade civil, que apoiam as pessoas com doenças raras. Estas são apenas algumas de todas as que existem e que certamente serão insuficientes. Apesar desta estratégia integrada não ter financiamento próprio e contar só com a capacidade de sensibilização das áreas governativas que a integram, podemos afirmar que ao fim de 5 anos foram alcançados alguns resultados como maior número de doentes identificados com doença rara, aumento do número de testes genéticos disponíveis, aumento da informação disponível para os cidadãos, aumento do acesso a terapêuticas inovadoras e dispendiosas, aumento do número de centros de referência para tratamento de doenças raras e maior investimento em programas de financiamento específico para algumas doenças. Para o planeamento de uma nova estratégia nacional para as doenças raras, ao longo destes anos, identificamos alguns desafios nos quais teremos que nos focar, como a cooperação interministerial, o Registro Nacional de Doenças Raras, o acesso a diagnóstico e terapêuticas, a promoção da investigação a nível nacional e a integração de cuidados de saúde e respostas sociais. Porém, a realidade atual confronta-nos com outros desafios que até 2020 não tínhamos identificados e justificam o facto de, apesar de estarmos em 2021, ainda não termos uma proposta para uma nova estratégia nacional dirigida às pessoas com doença rara. São eles os desafios relacionados com a pandemia Covid-19, dos quais destacamos limitações no acesso aos serviços de saúde, aumento do investimento na investigação nas doenças infecciosas em detrimento do investimento na área das doenças raras e dificuldade na mobilidade de utentes para tratamentos e diagnósticos, quer no contexto nacional, quer no contexto internacional.
Não obstante, temos uma certeza. Durante o corrente ano, faremos um esforço para elaborar uma proposta de continuidade da estratégia dirigida às pessoas com doença rara, que integrará os seguintes conceitos: evidência científica, literacia e capacitação, percursos de cuidados, inovação, tratamento personalizado, plano individual de cuidados, qualidade, humanização, segurança e trabalho de equipa. Termino aqui a minha apresentação, desejando uma excelente tarde e agradecendo por toda a atenção dispensada. Boa tarde. Muito obrigado, professora Carla, pela sua excelente intervenção, que demonstra bem o caminho já percorrido, bem como os desafios que enfrentamos no futuro que se quer que aconteça hoje, nesta transição do ciclo de planeamento destes últimos 5 anos para os anos seguintes. Gostava agora de apresentar o próximo orador desta tarde, o professor Dr. Caldas Afonso, é vice-presidente da Comissão Nacional de Centros de Referência. É com muito gosto que o introduzimos e agradecemos a sua participação nesta iniciativa. É professor catedrático de Pediatria do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e diretor do Centro Materno-Infantil do Norte do Centro Hospitalar Universitário do Porto, também diretor do Mestrado Integrado em Medicina do ICBAS. Muito boa tarde, professor Caldas Afonso. É com muito gosto, reiterando que o recebemos e acolhemos a sua participação em representação da Comissão Nacional dos Centros de Referência, que tanto tem feito nestes últimos anos para melhorar a diferenciação dos cuidados e o acesso às pessoas afetadas por doenças raras. Dou-lhe, assim, a palavra. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Penso que me estão a ouvir, porque eu tive aqui uns problemas técnicos. Obrigado. Eu gostaria, por começar, por cumprimentar a todos esta imensa audiência e não poderia deixar de fazer uma breve referência a quem esteve na sessão de abertura. Não sei se ainda estão connosco, mas seguramente que entendo que é importante cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Saúde, o Dr. António Lacerda, e agradecer a sua presença e gostaria de realçar o ter mantido na agenda política do Ministério da Saúde a consolidação estratégica dos centros de referência em Portugal. Gostaria de cumprimentar o caro amigo professor Fernando Almeida, com quem temos o prazer de partilhar numa outra comissão de diagnóstico precoce, e queria-lhe agradecer o convite que fez para que a Comissão Nacional dos Centros de Referência participasse nesta iniciativa. Relativamente aos moderadores desta primeira mesa, deste painel, cumprimentaria o professor Walter da Fonseca pelo excelente trabalho que tem feito na Direção-Geral de Saúde, nomeadamente nesta temática, com a responsabilidade que tem assumido nesta temática, e também o prazer que tenho de, nesta última elenco dos centros de referência, fazer parte desta família, e, portanto, é com muito agrado que tenho partilhado com ele, nos últimos tempos, esta responsabilidade dos centros de referência. Finalmente, o Dr. Paulo Pinho Costa, pela motivação, pelo dinamismo que fez, que eu senti, desde que começamos a pensar na organização deste Dia Mundial das Doenças Raras. E começaria por contextualizar aquilo que são os centros de referência, os centros de referência em Portugal, pedir-lhe que passasse ao diapositivo seguinte, dizendo que com a diretiva da Comissão Europeia de 9 de março do Parlamento Europeu, 2013, relativa aos direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços, o Estado português teve que identificar e reconhecer oficialmente centros clínicos de elevada especialização, ou então denominados centros de referência, visando integrar as futuras redes, na altura se falava, europeias de referenciação. Esta oferta europeia de centros de referência articulada em rede origina uma maior qualidade, eficácia e segurança, promovendo a eficiência e a maximização dos custos de efetividade dos cuidados prestados.
A integração de Portugal nesta rede europeia de referência constitui um polo de atração de doentes no espaço europeu em áreas específicas de elevada especialização. Neste contexto, Portugal dificilmente terá um setor competitivo internacionalmente se não criar um mercado interno que confronte as empresas, as instituições, com o mesmo nível de exigência que se enfrentam no exterior, e se não se fomentar uma percepção internacional de que o setor da saúde português apresenta padrões de custo-qualidade competitivos a nível internacional. E sabendo nós aquilo que é, felizmente, o setor da procura do nosso país, quer para fins turísticos, mas também outros, esta era seguramente uma janela de oportunidade no que diz respeito aos cuidados de saúde, que Portugal pudesse estar bem posicionado neste grande. Por um lado também, a reduzida dimensão territorial de Portugal e a crescente concorrência externa aconselha a concentração de recursos, quer humanos, quer financeiros, em áreas do conhecimento e da produção, contribuindo para o sucesso estratégico da internacionalização do setor da saúde. Os centros de referência passarão a ser um dos tópicos relevantes abordados no debate político, legal e estratégico sobre a mobilidade dos doentes pelas instituições europeias e pelos Estados-membros. De acordo com este contexto, de acordo com esta novos desafios propostos pela Comunidade Europeia, que em 2013, em 25 de março de 2013, há um despacho, é o primeiro despacho dentro da contextualização histórica dos centros de referência, que cria um grupo de trabalho para proceder ao desenvolvimento da rede dos centros da excelência, então considerados centros da excelência, e a definição do seu conceito. Assim, em 2014, a portaria de 30 de setembro, 194, identificou o conceito de centros de referência, o processo de identificação e aprovação e reconhecimento dos mesmos, designando a primeira comissão, na qual tive o privilégio, o prazer de pertencer como vice-presidente e tendo como presidente alguém que para todos nós da área da saúde e em particular da área médica nos revemos com pesar, com saudade, pelo aquilo que foi a sua influência, nomeadamente no ensino, na assistência, no ensino e na investigação em Portugal, que foi o professor João Lobo Antunes. Em 2015, a portaria de 7 de janeiro, iniciou-se um processo de candidaturas após a Comissão ter reconhecido como as primeiras áreas a serem propostas para a candidatura, as que estão aqui referenciadas, a epilepsia refratária, a oncooftalmologia, a paramielose familiar, o transplante pulmonar, o transplante de pâncreas e a transplantação hepática. Seguidamente, numa segunda fase, no ano seguinte, em 2016, houve um alargamento, reconhecimento de áreas que foram consideradas importantes, que enquadravam naquilo que era o conceito, que iremos ver um pouquinho à frente dos centros de referência, que foi a cardiologia de intervenção estrutural, as cardiopatias congénitas. Entra aqui a primeira área que, de algum modo, está diretamente relacionada com aquilo que nós hoje cobramos, que são as doenças raras, que é as doenças hereditárias do metabolismo, e depois uma série de situações do âmbito oncológico, finalizando com o transplante de rim e transplante do coração. Finalmente, em 2017, foi feita a abertura das últimas candidaturas, em que se enquadrou a fibrose quística, a neuroradiologia, as coagulopatias, os implantes cocleares e o ECMO. Podiam, por favor, passar o seguinte. Tem a ver com aquilo que o conceito de centros de referência e todo este enquadramento e todas estas áreas que foram identificadas têm por trás a identificação deste conceito. E os centros de referência são unidades prestadoras de cuidados de saúde com reconhecido conhecimento técnico na prestação de cuidados de elevada qualidade aos nossos doentes,
de situações clínicas que exigem uma especial concentração de recursos e de perícia, devido desde logo à baixa prevalência destas doenças, à complexidade quer no diagnóstico, quer no tratamento, e também, muitas vezes, por elevados custos envolvidos. Podia-me, por favor, passar a seguinte, e podia-me ativar, podia carregar novamente, se não se importa, outra vez, por favor. E aqui, dando um pouco o enquadramento das doenças raras dentro daquilo que é os centros de referência, como eu disse, é uma parte importante dos centros de referência. As doenças hereditárias de metabolismo que já foram identificadas é um bom exemplo, e podemos dizer que estão reconhecidas como doenças raras entre 6.000 a 8.000, que têm uma baixa prevalência individual. Apesar de tudo, o número total estimado de pessoas afetadas com doenças raras na União Europeia estima-se de 27 a 36 milhões, respectivamente para Portugal 600.000. Destas 600.000, 80% são doenças genéticas e 66% estão na idade pediátrica, algo que me toca pessoalmente. A verdadeira dimensão do problema da doença rara não é conhecido, dada a inexistência de uma codificação adequada destas doenças na OMS. Este é um grande desafio para todos nós que estamos envolvidos com esta temática, bem como, infelizmente, um reduzido número e dimensão de estudos epidemiológicos que estão disponíveis na literatura internacional até ao momento. Podia-me passar, por favor, o seguinte. A atual Comissão Nacional de Centros de Referência tem como presidente o professor António Ferreira, como disse o professor Walter Fonseca, é parte integrante da Comissão em representação da DGS, a importância que tem a DGS para a Comissão, e a missão da Comissão Nacional dos Centros de Referência é, desde logo, avaliar as necessidades de prestação de cuidados de saúde, identificar as grandes áreas de intervenção, foi aquilo que foi possível fazer até este momento, naquelas áreas que anteriormente referi. Depois, uma tarefa administrativa muito rigorosa, que é definir e verificar a conformidade dos critérios gerais específicos que foram identificados para essas candidaturas e identificar os indicadores dos resultados. Importa, numa segunda fase, é a fase que estamos neste momento, desenhar um modelo, e foi feito o desenho do modelo de auditoria a efetuar aos serviços, unidades ou hospitais onde estão alocados os respectivos centros de referência, e monitorizar em permanência se os recursos humanos afetos, a experiência profissional da equipa, a adequabilidade das estruturas que estão presentes, que isto faz parte na candidatura de um assumir de responsabilidades pelos respectivos conselhos de administração e, portanto, faz parte da missão dos centros de referência verificar da permanência destes quesitos. Podiam, por favor, passar a seguinte. A Comissão Nacional de Centros de Referência tem como principais eixos de atuação, no decorrer um pouco daquilo como estivemos a falar, o planeamento, e que foi a parte inicial de toda esta atividade desde 2014, que foi avaliar as necessidades de prestação de cuidados, identificar as grandes áreas de intervenção e aquelas que foram propostas à tutela para serem reconhecidas como centros de referência, apresentar o Planeamento Nacional de Centros de Referência por área de intervenção, definir os critérios específicos que essas candidaturas tinham que cumprir, um extenso trabalho para cada área, e desenhar um modelo de auditoria aos serviços para o acompanhamento subsequente. A avaliação é um processo também, do ponto de vista da organização, relativamente complexo, que é uma verificação permanente dos critérios gerais específicos que os candidatos e que os centros devem cumprir, efetuar visitas aos candidatos quando se revelam necessários no processo de avaliação. Nós, em alguns processos de avaliação, quando sentimos que havia necessidade ou que havia dúvidas quanto àquilo que era o layout da candidatura, pedíamos que nos fosse confirmado determinadas situações que nos deixavam dúvidas e, quando necessário, era feito essa verificação presencialmente. Verificar que os recursos humanos afetos à candidatura cumpriam com aquilo que era o previsto e o desejável,
verificando a experiência profissional das equipas, da atividade assistencial mínima para dar massa crítica a que pudessem incorporar um centro de referência, à sua formação base, à sua formação contínua pós-graduada e também algo que para nós foi importante desde o início, uma forte componente na docência e na investigação, sem a qual a qualidade do centro teria muito a perder. Também é importante, e foi considerado importante, e vamos ver um pouquinho à frente a importância que isto tem, a partilha de conhecimento. Nós hoje estamos num mundo global, as áreas de saúde não fogem a isso, nós estamos em permanência em network com os colegas de áreas e centros congêneres, portanto essa partilha de conhecimento com os congêneres dos diferentes países que compõem o espaço comunitário comum, desde troca de informação, de opiniões, até partilhar investigação através de publicações, artigos científicos, conferências científicas. Dr. Caldas Afonso, peço desculpa, mas estamos já em cima do tempo. Muito bem, estou mesmo para acabar. Muito obrigado. Passava ao ponto seguinte. Estes foram os 112 centros de referência que foram reconhecidos. Podem passar o seguinte, por favor. Muito rapidamente, a preocupação foi de que fomos confrontados da existência, devido a esta network de centros dos colegas, dos centros de diferenciação tecnológica, científica, que já incorporavam redes europeias de referenciação, que não passaram pelas candidaturas dos centros de referência nacionais, através de cartas de conforto da DGS e do Ministério da Saúde. Estas eram os que existiam. Finalmente, foi, através uma estreita colaboração com a DGS, tentar incorporar tudo no contexto nacional do centro de referência, daí que houve recentemente candidaturas e adesão a novas áreas do centro de referência e a seguir elas sejam reconhecidas e retificadas pelos centros de referência nacionais, as redes europeias que já existiam. E a última, por favor, podiam passar a última, e esta é a parte em que nos encontramos neste momento da auditoria que estamos a desenvolver para avaliar do desempenho que decorre dos últimos anos dos centros de referência, para ver se há fragilidades que tenham que ser ultrapassadas, dar um tempo para que elas possam ser ultrapassadas, e só se de todo isso não for possível, e se essas inconformidades puserem em causa aquilo que é o conceito de centros de referência, é que seria proposto à tutela a sua anulação. Muito obrigado e um bom dia para todos. Muito obrigado, professor Caldas Afonso, pela sua intervenção, dando aqui nota de como estão a evoluir os trabalhos desta comissão tão relevante para a área das doenças raras e da qualidade na saúde. Sem mais demoras, gostaria de passar agora a palavra à doutora Alexandra Cerqueira. A doutora Alexandra Cerqueira é mestre em Gestão da Saúde e especializada em Administração Hospitalar. Integra também o Departamento da Qualidade na Saúde, da Direção-Geral da Saúde, e tem, desde a sua admissão neste departamento, sido também um importante membro no acompanhamento do posicionamento de Portugal nas redes europeias de referência, em estreita colaboração com a estratégia, com os seus parceiros e, claro, com a Comissão Nacional dos Centros de Referência. E irá dar nota a todos os que nos ouvem exatamente sobre esta ligação transfronteiriça de Portugal com a União Europeia. Doutora Alexandra Cerqueira, muito obrigado. Boa tarde, o meu nome é Alexandra Cerqueira e no Dia Internacional das Doenças Raras venho falar-vos de um tema muito importante no âmbito do tratamento dos portadores de doença rara e que é acompanhado pelo Departamento de Qualidade da Saúde e que são as redes europeias de referência. As redes europeias de referência são redes virtuais que reúnem prestadores de cuidados de saúde de toda a Europa, os quais têm expertise específica numa determinada área no âmbito das doenças raras e que promovem a partilha de conhecimento e de recurso, gerando no final o melhor tratamento disponível para os doentes.
As primeiras redes europeias de referência foram lançadas em 2017 com a participação de mais de 900 unidades de saúde altamente especializadas de vários países da União Europeia e também da Noruega, existindo atualmente 24 redes europeias em várias áreas temáticas. Estas iniciativas são apoiadas e contam com o financiamento de vários programas europeus, designadamente o programa EU4Health. Estas redes europeias de referência partem do princípio de que nenhum país sozinho tem os recursos suficientes para tratar doenças raras e complexas. Desta forma, através da participação numa rede europeia que tem o expertise e que reúne o expertise de vários prestadores de cuidados de saúde, o doente pode, através do acesso local ao seu prestador de cuidados de saúde, ter acesso ao melhor tratamento disponível que resulta da partilha de conhecimento, a obtenção de aconselhamento no tratamento de um diagnóstico, entre outras funções. Estas redes participam ativamente também na criação de clinical guidelines, em atividades de investigação e desenvolvimento, no aconselhamento relativamente a medicamentos, designadamente medicamentos órfãos, e também no aconselhamento e na criação de novos modelos de cuidados de saúde no âmbito das doenças raras. As 24 redes europeias de referência atualmente existentes são as que estão aqui representadas e têm um largo espectro de atuação, variando entre doenças cardíacas, doenças oftalmológicas, doenças renais, entre outras. No entanto, se referir que Portugal não tinha representação de nenhuma unidade nestas 8 redes europeias de referência, o que irá ser alterado devido ao procedimento que aconteceu em 2019 e que irei falar mais à frente. De forma gráfica, esta é a representatividade de Portugal nas redes europeias de referência, geograficamente, e que também irá ser atualizado. Um aspecto muito importante no funcionamento das redes europeias de referência são os sistemas informáticos. Além de uma plataforma colaborativa, existe o Clinical Patient Management System, que é um sistema informático que permite que os prestadores coloquem os dados dos seus doentes, os seus casos clínicos, de forma anonimizada, naturalmente, e que assim é promovida a discussão com os parceiros da rede e conseguem ter aconselhamento, partilha de casos, o que permite com que o doente tenha acesso ao melhor tratamento disponível. No fundo, o que estamos aqui a falar é que o conhecimento e o expertise viajam e não o doente, que sem se deslocar consegue localmente ter acesso ao melhor estado da arte que vai permitir o tratamento da sua doença. Importa salientar que Portugal se encontra representado nas redes europeias de referência através da Autoridade Nacional de Saúde, ou seja, a Direção-Geral da Saúde, e em concreto através do Departamento de Qualidade da Saúde, na figura do seu diretor, fazendo assim parte do Conselho dos Estados-Membros, o Board of Member States, que é um órgão estratégico que tem poder de decisão relativamente à aprovação de novas redes europeias, a participação de novos membros nestas redes, entre outras decisões estratégicas no âmbito das redes europeias de referência. Há ainda representação no Conselho Consultivo para as Clinical Guidelines, o que é muito importante e determinante na definição de linhas clínicas orientadoras no âmbito das doenças raras. A nível de Portugal, de referir a Lei 52/2014, que transpõe para a ordem jurídica as diretivas europeias no âmbito destas matérias e que vem prever a constituição de centros de referência nacionais, os quais iriam voluntariamente integrar as redes europeias de referência. Estes centros de referência vieram depois, posteriormente, a ser constituídos no âmbito da Portaria 194 de 2014. Como já foi referido, de momento existem áreas clínicas em que não existe representatividade portuguesa.
Além disso, pelo mapa que já foi apresentado, verifica-se também que existem algumas áreas que poderiam contar com a participação de mais unidades nacionais. Nesse sentido, e na sequência da abertura de um concurso pela Comissão Europeia para a integração de novos centros em redes europeias de referência, o Departamento de Qualidade da Saúde, da Direção-Geral da Saúde, lançou um aviso de abertura de candidaturas, o qual acompanhou e continua a acompanhar, ou seja, o procedimento foi acompanhado em todas as suas fases e agora está na sua fase de finalização e o Departamento de Qualidade da Saúde continua a acompanhar todos os procedimentos, quer através da sua representatividade no Board of Member States, quer através do esclarecimento de questões que possam surgir ou questões operacionais que possam apoiar os centros nas suas candidaturas. No que respeita às várias etapas, depois do fim do processo de candidatura que terminou no final de 2019 e da confirmação dos critérios de elegibilidade pela própria Comissão Europeia, porque as candidaturas eram colocadas na plataforma da Comissão Europeia, foi feita uma revisão dos critérios de elegibilidade por cada uma das redes e emitido um parecer quanto à elegibilidade. Este processo esteve suspenso por causa da pandemia de Covid-19, o que atrasou o procedimento, e agora está numa fase de avaliação pelo órgão de avaliação independente, que no fundo vai confirmar a existência de critérios de elegibilidade para a integração numa determinada rede, fim do qual irá ser, as candidaturas continuarem com parecer favorável, irão ser submetidos a parecer do Conselho dos Estados-Membros. No final deste processo, os prestadores irão assumir então a integração na rede a que se candidataram, estando o processo previsto para terminar em julho de 2021. Importa ainda referir que as candidaturas que tiveram um parecer desfavorável na primeira fase, ou seja, na fase de avaliação pelas redes a que se candidataram, podiam, se assim o desejassem, apresentar junto da Autoridade Nacional, neste caso a DGS, um pedido de reavaliação, o qual seria apresentado junto do Board of Member States. No caso favorável, as candidaturas seguiam o trajeto normal, tal como as que foram aprovadas na primeira fase, ou seja, teriam que ser submetidas também a um órgão de avaliação independente. As que tiveram o segundo parecer desfavorável, terminou aqui o seu processo de candidatura. No que respeita às candidaturas nacionais, foram submetidas candidaturas por 29 prestadores nacionais. 22 dessas candidaturas foram aprovadas numa primeira fase, ou seja, pela rede a que se candidataram, e 7 tiveram parecer desfavorável. No âmbito do procedimento que eu já referi, que poderiam solicitar a reavaliação, uma candidatura continuou a ter parecer desfavorável após reavaliação e a outra candidatura está a ser reavaliada como constituição de uma parceria com outra entidade, tal como sugerido pela própria rede. De momento, está ainda a ser considerado o alargamento a novas patologias dentro das redes já existentes, ou seja, no âmbito de determinadas áreas de doenças raras. Existem algumas doenças que são incluídas, mas não há cobertura total. Portanto, está a ser considerado um alargamento a outras doenças dentro das redes existentes. Por outro lado, estão a ser consideradas a criação de novas redes europeias, para além destas 24, em áreas potenciais, tais como doenças raras infecciosas, um pouco potenciado pelo Covid-19, doenças raras no âmbito de doenças ginecológicas e obstétricas e doenças raras no foro da saúde mental. Este processo de constituição de novas redes está a ser estudado com a auscultação de vários parceiros para avaliar da pertinência da sua constituição. De referir que, não obstante os procedimentos referentes à adesão a redes europeias de referência, todo o processo sejam muito exigentes, como já deu para ver
na minha exposição referente às candidaturas e não obstante também a avaliação ser feita continuamente, está de ser desenvolvido um sistema centralizado, um modelo centralizado de melhoria contínua da qualidade que permita a avaliação destes processos continuamente e o aporte de novas sugestões de melhoria. Este sistema está a ser desenvolvido pela Fundação Avedis Donaviden com a nível, claro, com o apoio da Comissão Europeia. Estão a ser ouvidos neste momento vários parceiros, designadamente as associações de doentes, que é muito importante para que o processo seja finalizado e que haja contributos que permitam um melhor tratamento para os doentes portadores de doenças raras. Em linhas gerais, estas são as principais matérias relacionadas com as redes europeias de referência. Relativamente aos procedimentos que ainda estão a decorrer, a informação irá ser atualizada assim que se justifique pelo Departamento de Qualidade da Saúde. Estou ao dispor para alguma questão que queiram colocar. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Dra. Alexandra Cerqueira. A propósito das questões, relembro que o bate-papo está aberto para qualquer questão que os participantes queiram colocar. Nós, no final deste painel, procuraremos responder pelo menos algumas das questões. E sem mais demoras, passo a palavra ao meu colega de moderação, Dr. Paulo Pinto e Costa. Muito obrigado. Boa tarde a todos e um cumprimento muito especial ao meu colega de moderação, o Dr. Walter Fonseca, e aproveito para agradecer à Comissão o convite que me foi dirigido para participar nesta conferência pela qual felicito e que muito me honra. E vou passar já então a apresentar o nosso próximo orador, que é a doutora Cláudia Santos, que é economista, especializada em Economia da Saúde, que se encontra no Infarmed desde 2008 e é desde 2004 analista no Departamento de Informação e Planeamento Estratégico e que nos vai falar da utilização em Portugal de medicamentos órfãos. Faça favor. Muito obrigada, boa tarde. Se puderem colocar então a apresentação. Boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença no evento. Durante Parece-me que há aqui algum problema técnico, não está a rodar a apresentação. Não sei se podem ver o que se passa. Estamos a tentar resolver o problema. Se quiserem, eu posso partilhar o meu ecrã, que no meu computador passa bem a apresentação. Houve uma falha de rede e portanto, estamos só a aguardar a restituição da rede. Peço okay. Desculpa e só. Dr. Paulo, eu acho que se conseguir era capaz de ser melhor. Eu posso tentar partilhar, que
para não atrasar mais a sessão. Ora, deixe-me ver. Então. Tem janelas demasiadas janelas abertas. Eu também posso partilhar. Se... Laurita, Ana Pão. É esta. Não. Pardon. A primeira. É a primeira que tem no ecrã. Boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença no evento. Se calhar será melhor eu partilhar, que é mais seguro, porque ela não está a devolver. Eu vou partilhar, com licença. Está bem. Estão a ouvir alguma coisa? Não estamos. Só ouvimos assim, não ouvimos a apresentação. Já vamos compartilhar novamente, caiu-nos a net aqui na regi, entre aspas. Peço desculpa, já vai entrar. E já vai retomar. Era nesta altura que aparecia alguém a vender um aparelho auditivo ou um seguro de saúde e coisas assim, e como não temos isso, temos de fazer nosso sapateado. Não está no início. E não está a funcionar, não se está a ouvir nada. Talvez seja melhor eu fazer a apresentação, porque obviamente a gravação não funcionou. A sua apresentação, Cláudia, claro. É esta, ok. Entre... Boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença no evento. Durante os próximos minutos apresentarei o panorama dos medicamentos oncológicos nos últimos. Entre 2001 e 2019, a Comissão Europeia atribuiu a designação ao Estatuto de Medicamento órfão a 170 medicamentos órfãos e para 154 indicações terapêuticas ou condições de doença diferentes. Um total de 215 possibilidades de tratamento. Atendendo a que um medicamento pode ter mais de uma indicação terapêutica e para uma indicação terapêutica pode haver mais de um medicamento. Segundo as aprovações do Estatuto de Medicamento órfão por ano, as barras de amarelo, e temos um pouco rico em aprovações para 2014 e 2018, no qual em todos os anos tinham mais de 15 aprovações. 2018 pela Recovista com 28. As aprovações aqui estão retratadas não pela marca comercial, mas pelas possibilidades de tratamento, a combinação marca e as suas diversas indicações terapêuticas que tinham até ao momento.
O estatuto do medicamento órfão é atribuído. Eu não estou a conseguir interpretar porque não consigo ouvir. O som está muito baixo. Peço desculpa, mas eu prefiro fazer a apresentação. Obviamente que a gravação não correu bem, por isso era preferível eu fazer a gravação, se não se importam. E peço desculpa por este momento. É melhor. Posso partilhar no meu ou... Sim, é melhor. Sim, controla. Sim. Peço desculpa, está a abrir. E vou ter que tirar... Bem, espero que estejam a ver a apresentação agora e que finalmente eu a consiga apresentar. Estão-me a ouvir, certo? Sim, sim, bem. Pronto, ótimo. Então vimos falar um pouco hoje do panorama dos medicamentos órfãos nos últimos 18 anos, isto é, entre 2001 e 2019. Entre este período temporal, a Comissão Europeia atribuiu a designação a 170 medicamentos órfãos. E desses 170 medicamentos órfãos estavam contempladas 154 indicações terapêuticas ou condições de saúde diferentes, combinando os medicamentos órfãos, as marcas comerciais neste caso, e as 154 indicações terapêuticas, tivemos neste período de 18 anos 215 possibilidades de tratamento em várias doenças. Vendo estas aprovações por ano, temos as barras a amarelo, que são as aprovações da designação ao estatuto de órfão. Estas designações ou estas aprovações estão contabilizadas por marca e indicação terapêutica, portanto uma marca pode estar contemplada mais que uma vez se tiver tido uma nova indicação terapêutica órfã, também ela órfã. E como podem ver, temos um período rico em aprovações que vai de 2014 a 2018, onde em todos os anos tivemos mais de 15 aprovações. E 2018 foi recordista com 28 aprovações. Também temos a questão da perda da designação de órfão. O estatuto de órfão é atribuído por um período máximo de 10 anos. Esse período pode terminar antes dos 10 anos, a pedido do titular da AIM ou da empresa que é o responsável pelo medicamento, ou pode até prolongar-se devido à adição de novas indicações terapêuticas. E estas são as barras a verde. Como podem ver, a partir de 2010 a 2019 foi quando começaram a surgir mais perdas de designação. Temos a meia linha, e a linha corresponde ao acumulado dos aprovados menos os medicamentos e indicações que perderam a designação de órfão. Atingimos um pico em 2018 com 133 medicamentos ou tratamentos disponíveis. Em 2019 tivemos uma queda e também tivemos o primeiro ano em que as perdas de designação superaram mesmo as aprovações e passámos de 139 em 2018 para 133 em 2019. Em termos de áreas terapêuticas, o que é que foi aprovado nestes 18 anos? E quando ainda estamos na aprovação a nível europeu, temos as aprovações foram sobretudo na área oncológica, que são as partes do gráfico a amarelo. Temos também a aprovação na área das doenças metabólicas, peço perdão. E são estas duas áreas que se destacaram ao longo deste tempo e têm-se estancado, como podem ver com o período, em todos os anos.
2018, com as 28 aprovações que teve, foi o ano de facto que abrangeu mais áreas terapêuticas, e temos 10 áreas terapêuticas em que foram apresentados medicamentos medicamentos, marcas comerciais, para aprovação ao Estatuto de Medicamento Órfão. Aliás, para aprovação não, foram mesmo aprovados. Quando olhamos para Portugal, além dos 170 medicamentos aprovados por procedimento centralizado através da Comissão, tivemos mais um medicamento em 2004, e com isso tivemos também mais uma indicação terapêutica, portanto 155 indicações terapêuticas em Portugal disponíveis durante este período de 18 anos. Obviamente não foi, todos os anos tivemos estas 216 possibilidades, as 216 possibilidades de tratamento que tivemos foi ao longo do tempo, não tivemos tudo no mesmo ano, ou temos no mesmo ano. Dos 171 medicamentos órfãos autorizados, portanto, autorizados com autorização de introdução no mercado, utilizámos, isto é, consumimos em Portugal 119 medicamentos até ao momento, neste período também de 18 anos. As duas fontes de dados que foram utilizadas para esta análise não têm a mesma estrutura de dados e, portanto, o gráfico não tem muitos números e dele não podemos tirar muitas ilações, porque a fonte de dados que nos permite apresentar a linha a roxo, que é dos medicamentos órfãos disponíveis, portanto, que foram autorizados para introdução no mercado em Portugal, permite a contabilização por marca comercial e indicação terapêutica. Já a fonte de dados para a linha rosa, que é da utilização em Portugal, dos consumos de medicamentos em Portugal, não permite esta contabilização por marca ou indicação, mas antes por combinação de substância ativa, forma farmacêutica e dosagem. E, portanto, a única ilação que podemos tirar daqui é que a tendência da utilização seguiu a tendência da disponibilidade dos medicamentos a nível europeu. Também podemos tirar a ilação de que de 2015 a 2019 esta diferença se deve à introdução ou à ainda não introdução dos medicamentos mais recentemente aprovados pela Comissão em Portugal. Obviamente não conseguimos validar se esta diferença é assim tão grande ou assim tão pequena pela razão já mencionada, pela contabilização ser diferente, mas é natural que ainda tenhamos alguns medicamentos que foram recentes que ainda não entraram no nosso mercado. Também não é esperado que tenhamos todos os medicamentos órfãos, porque não sabemos, pelo menos não temos a certeza se temos população para esses medicamentos, para essas indicações terapêuticas. Ainda, a fonte de informação de utilização também tem alguns limites, ou seja, há medicamentos que estão a ser utilizados no âmbito da autorização de utilização especial que não têm reporte de consumo nestes anos e no nosso mercado. Também observamos que existem alguns medicamentos que os titulares ainda não solicitaram qualquer embalagem ou a disponibilidade de qualquer embalagem para o mercado nacional. Em termos de encargos e número de medicamentos em Portugal, em termos de utilização, obviamente, sempre em termos de utilização, temos assim o crescimento, como já foi referido, a disponibilidade dos medicamentos órfãos tem crescido e também tem crescido a nossa despesa em Portugal. Também é possível observar esse crescimento em termos relativos e em termos relativos no cômpito de toda a despesa com todos os medicamentos em Portugal. A roxo está, então, os encargos com os medicamentos órfãos e tem tido um crescimento conforme também tem em termos absolutos. Relativamente às áreas, regiões de saúde de utilização dos medicamentos órfãos, essas, como seria de esperar, são a Lisboa, Centro e a região do Norte, que são onde se concentram também os centros de referência em Portugal. Este é o top de medicamentos nos encargos do Serviço Nacional de Saúde em 2019.
O objetivo não é dizer quais são ou qual é o seu valor, mas sim que em 10 medicamentos que estão no top temos 15 indicações terapêuticas a serem tratadas ou terem opção de tratamento. Ainda, para mencionar que nós podemos ter um medicamento órfão com mais de uma indicação terapêutica e uma indicação terapêutica com mais de um medicamento órfão. Aqui o caso da lenalidomida, que teve 3 indicações terapêuticas neste período de 2001 a 2018, nós só temos dados de 2017 a 2019 em termos de utilização, e o que podemos ver é também esta substância ativa iniciou ou teve a primeira indicação em mieloma múltiplo em 2007 e teve a segunda de síndromes mielodisplásicos e linfoma de células do manto em 2013 e em 2016 respectivamente. Como podem ver também o mieloma múltiplo, a indicação de mieloma múltiplo teve o seu período de 10 anos de exclusividade como indicação órfã de 2007 a 2017. E o medicamento para esta indicação já não é considerado órfão, mas apenas para esta indicação, porque para as restantes o medicamento mantém-se órfão e manter-se-á órfão, o seu estatuto, enquanto tivermos as restantes 2 indicações como órfãos, portanto aprovadas como órfãos. E era este o panorama que vos trazia. Obrigada e peço desculpa pelo início tão atribulado que foi esta apresentação. Obrigado, doutora Cláudia. Eu é que peço desculpa pelos problemas técnicos, mas estas coisas acontecem, né? E vamos passar já então ao grupo seguinte, que vai ser um slot que vai ser ocupado por 2 pessoas. Não sei quem vai falar primeiro, porque é a Ana Paula Leão, penso que será então a primeira, que é técnica do Ministério do Trabalho e da Segurança Social e que já tem contribuído para as doenças raras no âmbito da Comissão Interministerial em representação da sua instituição. Por favor, quando quiser. Muito boa tarde. É com enorme prazer que vos venho apresentar os apoios sociais neste dia especial para a pessoa com doença rara. Existem inúmeros apoios sociais que eu vos vou passar a apresentar. Primeiramente, quero-vos falar do balcão da inclusão. Não é um apoio social, mas sim um local onde a pessoa com deficiência e incapacidade, os seus familiares e o público em geral, pode obter informação sobre temáticas da deficiência e incapacidade e também sobre todos os apoios sociais que existem nesta área. O Instituto da Segurança Social dispõe de 18 balcões de inclusão. Temos também a Carta Social. A Carta Social é uma rede de serviços e equipamentos sociais que pretende dar a conhecer as respostas sociais, como sejam serviços de intervenção precoce e de apoio social, entre outros, no âmbito da ação social tuteladas pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. O Estatuto do Cuidador Informal visa apoiar aqueles que prestam informalmente cuidados a pessoas em situação de dependência. Dentre um conjunto de apoios está previsto, por exemplo, um subsídio de apoio aos cuidadores, o direito ao descanso, apoio psicossocial e medidas de apoio à integração no mercado de trabalho. Temos também a bonificação do
abono de família para a criança e jovens com deficiência. A bonificação por deficiência é um acréscimo ao abono de família para crianças e jovens que é atribuído quando, por motivo de perda ou anomalia congénita ou adquirida de estrutura ou função psicológica, intelectual, fisiológica ou anatómica, a criança ou jovem necessita de apoio pedagógico ou terapêutico. A prestação social para a inclusão destina-se a cidadãos nacionais e estrangeiros, refugiados e apátridas, que tenham uma deficiência da qual resulte um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Passamos ao subsídio para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica. Este subsídio corresponde a uma prestação em dinheiro atribuída ao pai ou à mãe ou ao outro titular do direito de parentalidade para prestar assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica integrado no agregado familiar. O subsídio de assistência à terceira pessoa destina-se a crianças ou adultos com deficiência que necessitem de acompanhamento permanente de uma terceira pessoa. No que diz respeito ao complemento por dependência, destina-se a pensionistas de invalidez, velhice e sobrevivência do regime geral da Segurança Social e do regime do Seguro Social Voluntário, a pensionistas de velhice e de sobrevivência do regime não contributivo e equiparados, a beneficiários da prestação social para a inclusão e a beneficiários não pensionistas dos regimes acima referidos. No que diz respeito ao subsídio de educação especial, é uma prestação pecuniária paga mensalmente que se destina a assegurar a compensação de encargos resultantes da aplicação de formas específicas de apoio a crianças e jovens com deficiência, designadamente a frequência de estabelecimentos adequados. A pensão de invalidez. O direito à pensão de invalidez é reconhecido ao beneficiário que tenha incapacidade permanente, relativa ou absoluta, para o trabalho de causa não profissional, certificada pelo Sistema de Verificação de Incapacidades. A proteção especial na invalidez destina-se a proteger o beneficiário em situação de incapacidade permanente para o trabalho, com prognóstico de evolução rápida para uma situação de perda de autonomia, com impacto negativo para a profissão, originada por variadíssimas doenças, nomeadamente as doenças raras. O serviço de atendimento e acompanhamento. Este serviço visa apoiar as pessoas e as famílias residentes numa determinada área geográfica na prevenção e ou reparação de problemas geradores ou gerados por situações de exclusão social e, em certos casos, atuar em situações de emergência. Por fim, temos o acesso a produtos de apoio para pessoas com deficiência ou incapacidade. O que é um produto de apoio? Um produto de apoio é qualquer produto, incluindo dispositivos, equipamentos, instrumentos, tecnologia e software, especialmente produzido e geralmente disponível para prevenir, compensar, monitorizar, aliviar ou neutralizar as incapacidades, limitações das atividades e restrições na participação. No âmbito dos produtos de apoio, a pessoa com doença rara tem ao seu dispor o SAPA, que é o Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio. Muito obrigada pela vossa atenção. Passo agora a palavra à doutora Laurinda Ladeiras, que vos irá apresentar os apoios de acesso à educação. Obrigada. Ok, a doutora Laurinda Ladeiras é do Ministério da Educação, da Direção-Geral de Serviços de Educação Especial e também tem contribuído para esta luta das doenças raras, portanto, quando puder.
Boa tarde a todos. É com muito gosto que estamos hoje aqui a comemorar o Dia Mundial das Doenças Raras. O Decreto-Lei 54 de 2018, de 6 de julho, estabelece um conjunto de normas e princípios que visam garantir a todos os alunos o direito a uma educação de qualidade que seja potenciadora das capacidades individuais e que permita a todas as crianças e jovens alcançarem os níveis máximos de participação. A escola que ambicionamos vive da diversidade e cresce e desenvolve-se no processo das respostas para essa diversidade. Para responder a este desafio, a escola mobiliza um conjunto de recursos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão. Os docentes de educação especial integram 3 áreas de especialização: a cognitiva motora, a visão e a surdez. Temos os terapeutas, os técnicos especializados, designadamente terapeutas e psicólogos, os assistentes operacionais de apoio à aprendizagem e à inclusão. Após o momento de desenvolver sistemas de apoio abrangentes, adaptando-os à diversidade dos alunos, garantindo sempre o direito a espaços, currículo e dinâmicas inclusivas. As equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, com diversos profissionais, os centros de apoio à aprendizagem, estrutura de apoio à escola, que agregam um conjunto de recursos humanos e materiais, as escolas de referência no domínio da visão, escolas especializadas, escolas de referência para a educação bilingue para alunos surdos com aprendizagem em língua gestual portuguesa, escolas de referência para a intervenção precoce na infância, sediadas nos agrupamentos de escolas com as equipas locais de intervenção precoce, e os centros de recursos de tecnologia de comunicação e informação para a educação especial, os CRTIC. São serviços especializados cujo objetivo é a prescrição de produtos de apoio, o acompanhamento na utilização dos mesmos, quer às crianças, quer às famílias. Muitos destes centros desenvolvem projetos com hospitais, o que permite criar condições para as crianças e jovens em internamento. Os recursos na comunidade. Temos as equipas locais de intervenção precoce, que integram o Sistema Nacional de Intervenção Precoce a nível local, e equipas de profissionais de educação, de saúde, da área da reabilitação e da área social, e desenvolvem a sua ação junto de famílias e crianças dos 0 aos 6 anos. As equipas de saúde escolar, sediadas nos ACES e nas unidades locais de saúde, com enfermeiros especializados em saúde escolar e saúde pública, as CPCJs, os Centros de Recursos para a Inclusão, serviços especializados acreditados pelo Ministério da Educação, que complementam a ação da escola, e as instituições de educação especial com apoio do Ministério da Educação. No âmbito da ação social escolar, estes alunos têm os apoios concedidos conforme o previsto para a generalidade de todos os alunos e, se não puderem utilizar os transportes regulares, os transportes escolares para se deslocarem à escola, têm direito a um transporte gratuito, que é da responsabilidade do Ministério da Educação. Os alunos com plano individual de transição, organizado nos termos do Decreto-Lei 54, carecem de se deslocar a estas instituições para a concretização do mesmo, têm direito também à totalidade do custo do transporte suportado pelo Ministério da Educação. No fim, o que importa reter é que a escola de hoje tem ao seu alcance um conjunto de instrumentos legislativos, organizacionais e curriculares que, em conjunto, permite a cada escola dar resposta à medida de cada aluno, das suas capacidades e dos seus contextos de vida. Muito obrigada. Ok. Muito obrigado. Por fim, vamos ter a minha investigadora e colega no Departamento de Genética Humana do Instituto Ricardo Jorge, a doutora Sandra Alves, que é responsável pelo grupo de investigação em doenças de sobrecarga lisosomal e que tem procurado desenvolvimento de abordagens terapêuticas inovadoras nesta área, e é sendo também representante do INSA no European Joint Program of Rare Diseases e coordenadora do Grupo Nacional do European Joint, enfim, EGP Rare Diseases. Sandra, quando quiseres. Boa tarde. Venho hoje apresentar-vos o mais recente programa europeu na área das doenças raras, o European Joint Program on Rare Diseases. Este programa surgiu para efetuar a coordenação da investigação na área das doenças raras. Teve início em 2019 e estende-se até 2023.
envolve 35 países europeus e também países fora da Europa. Integra atualmente 87 beneficiários e 750 participantes, sendo que 85% da comunidade de doenças raras europeia está envolvida e 100% das redes europeias estão associadas. Portugal está representado pelo INSA e pela FCT e a DGS também participa no Policy. O EJP-RD tem uma estrutura de coordenação transversal e 4 pilares de ação. O pilar 1 dedicado ao financiamento, o pilar 2 ao acesso coordenado de dados e serviços, o pilar 3 encarregue da capacitação e empoderamento e o pilar 4 da aceleração da translação dos resultados da investigação e desenvolvimento de terapêuticas. O EJP-RD pretende ser um único ponto de acesso com soluções para todos, investigadores, médicos, doentes, decisores políticos e entidades financiadoras, bem como os colaboradores internacionais. Por favor, consultem o site deste programa e vejam também um folheto que preparamos e que vamos disponibilizar através do chat deste evento. Este programa estimula a constituição de Mirror Groups a nível de cada um dos países participantes. O papel destes Mirror Groups é assegurar a nível nacional a divulgação do programa por todos os stakeholders em doenças raras, para facilitar o alinhamento entre as atividades nacionais e as atividades do programa. Também fazer a divulgação das melhores práticas e oportunidades e aumentar a escala da sua utilização, bem como recolher contributos. O Mirror Group português é coordenado pelo INSA, em parceria com a FCT e a DGS, e envolve também já outros stakeholders nacionais na área das doenças raras, nomeadamente a Comissão Nacional para os Centros de Referência, a Comissão Instaladora Associações de Doenças Raras, a Orphanet Portugal e também o representante da FCT no Policy Board do programa. Vou então hoje apresentar-vos os resultados de uma ação efetuada no âmbito deste programa recentemente. No âmbito do Work Package 2, Integrative Research and Innovation Strategy, foi feito então um inquérito, muito recentemente, entre 9 de setembro e 2 de novembro de 2020, aos planos estratégicos, planos nacionais ou estratégias nacionais para as doenças raras. Os principais objetivos deste inquérito eram recolher informação relativa ao alinhamento das políticas nacionais em doenças raras com as atividades do EJP-RD, conhecer as ações que são desenvolvidas a nível nacional. E o alvo foram os parceiros do EJP-RD e também os membros dos planos nacionais ou estratégias nacionais para as doenças. Foram efetuadas questões relacionadas com as atividades de cada pilar. Relativamente ao pilar 1, relacionado com o financiamento, foi perguntado se o Plano Nacional ou Estratégia Nacional promove concursos nacionais ou transnacionais para projetos de investigação em doenças raras. E verificou-se que, apesar de em metade dos casos a resposta ser afirmativa, é necessário aumentar a existência destes concursos, tanto nacionais como transnacionais. Portanto, será um desafio para o futuro. Relativamente também ao pilar 1, foi feita outra questão, no sentido de saber se existe financiamento público para iniciativas de investigação e ou networking em doenças raras. E neste caso os resultados foram bastante mais positivos. Relativamente ao pilar 2, relacionado com recursos e serviços para promover a investigação em doenças raras, foi questionada a existência de repositórios de dados e ferramentas para a investigação em doenças raras e a adoção de abordagens multidisciplinares para o diagnóstico e terapia das doenças raras, sendo que em 80% dos casos as respostas foram no sentido afirmativo. Foi feita no âmbito do pilar 2, foi ainda questionado se a recolha dos dados é feita de forma fair, ou seja, se está localizável, é acessível, interoperável e reutilizável. E só em 30% dos casos isso se verifica, por isso é necessário promover o aumento da recolha dos dados de forma fair. Relativamente a outras iniciativas não incluídas nos planos ou estratégias nacionais, ou seja, outras iniciativas públicas e privadas para a recolha de dados, verificou-se que é também necessário promover o seu aumento. Relativamente ao pilar 3, capacitação e empoderamento, foi questionado se o Plano Nacional ou Estratégia Nacional promove ou apoia atividades de formação
e em 75% dos casos as respostas foram afirmativas. Também existem na maioria dos países outras iniciativas não incluídas nos planos ou estratégias nacionais que promovem a formação a doenças raras. Por último, relativamente ao Pilar 4, aceleração da translação dos resultados da investigação e do desenvolvimento de terapêuticas, as respostas dos 16 países com plano ou estratégias nacionais permitiram verificar que só uma minoria desenvolve ações para promover a rápida translação dos resultados da investigação para estudos clínicos. E também só uma minoria promove o progresso de metodologias inovadoras e ajustadas para ensaios clínicos em doenças raras, pelo que é necessário melhorar também estas atividades. E também é necessário aumentar a presença de outras iniciativas fora dos planos e estratégias nacionais que contribuam para estes dois objetivos. Em conclusão, este inquérito permitiu demonstrar que devem ser promovidos concursos nacionais e internacionais para o financiamento de projetos em doenças raras. Há uma necessidade de maior investimento em eventos de intercâmbio e divulgação, é necessário promover o armazenamento de dados de forma fair, é necessário a existência de maior número de fundos públicos e privados para apoiar o desenvolvimento de repositórios de dados e ferramentas, é necessária a promoção de uma rápida translação dos resultados dos projetos de investigação em estudos clínicos e cuidados de saúde, e é necessário criar metodologias inovadoras adaptadas aos ensaios clínicos em doenças raras. Este estudo também reforça a importância da existência de planos de estratégias nacionais para as doenças raras e alerta para o aumento das suas competências e atividades. Obrigada pela vossa atenção. Obrigado, doutora Sandra. Passo agora então a palavra aos organizadores. Estamos no período de discussão, mas temos de ver que em relação ao tempo que estamos já bastante atrasados. Dr. Paulo Walter Fonseca, eu iria sugerir, atendendo às questões que foram sendo colocadas no chat e que algumas inclusivamente já tiveram resposta por parte dos oradores, que pudéssemos, por uma questão de gestão de tempo, passar já para a segunda sessão desta tarde. Pedi a todos os participantes que colocassem as suas questões para o e-mail que foi disponibilizado no início e também pedi aos oradores desta mesa que pudessem dar algumas respostas às questões que foram colocadas no próprio chat e assim conseguíamos contribuir para uma gestão mais eficiente do tempo para transitarmos para a segunda mesa. Muito obrigado.